Vou resolver algumas questões da ficha de exercícios de derivada direcional e vetor gradiente. São assuntos que serão avaliados agora na segunda unidade. Bom, vou começar pela segunda questão. É uma questão na qual é solicitado que se encontre a derivada direcional de uma função f, nesse caso da letra B, f de xy é igual a e elevado a x vezes o cosseno de y, em um determinado ponto P, então o ponto P é dado, x é igual a 0, y é igual a π sobre 4, na direção de um vetor A. O vetor A também é dado. Então, esse A aqui é o vetor que dá justamente a direção na qual deve ser calculada a derivada. Bom, é preciso relembrar que a derivada direcional de uma função f de xy na direção de um vetor u unitário, ela é dada multiplicando a derivada parcial em relação a x vezes a primeira componente do vetor mais a derivada parcial em relação a y vezes a segunda componente do vetor, onde esse vetor u é um vetor unitário, não podemos esquecer disso, ele pode ser expresso assim, onde o 1 e o 2 são justamente as componentes. Bom, essa fórmula só pode ser usada, como já falei, se o vetor é unitário. Não é o caso do vetor A. Se a gente calcular a norma do vetor A, o comprimento do vetor A, nesse exemplo, essa norma ela é sempre dada pela raiz quadrada. Aí eu vou precisar fazer os quadrados de cada componente, então aqui a primeira componente é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, mais a segunda componente é 2, então 2 ao quadrado. Logo, a gente vai ter que a norma desse vetor é a raiz de 5, não é 1. Então, esse vetor não é unitário. Eu preciso, então, obter um vetor unitário com mesma direção de A. Como a gente faz isso? Normalizando o vetor A. Então, a gente vai fazer 1 sobre o módulo do vetor vezes o vetor. Nesse caso, teremos, então, 1 sobre a raiz de 5 vezes o vetor, que é I mais 2J. Então, a gente vai ter as componentes 1 sobre raiz de 5 vezes 1, vai dar 1 sobre raiz de 5i, mais 1 sobre raiz de 5 vezes 2, então 2 sobre a raiz de 5 vezes j. Esse é o meu vetor, as minhas componentes são 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Então, eu já tenho o 1 e o 2. O 1 está aqui. E aqui a gente tem o 2. Para aplicar a fórmula, basta, então, agora encontrar as derivadas parciais. Então, vou fazer a derivada parcial em relação a x. Lembrando que se estamos derivando em relação a x, o y é constante. Então, como é e elevado a x vezes o cosseno de y, vamos repetir o cosseno de y como constante e derivar o e elevado a x, que vai ser e elevado a x. Então, a gente vai ter a própria função, né? E elevado a x vezes o cosseno de y. Como eu preciso disso no ponto P x igual a 0 e y igual a π sobre 4, então, já vou substituir aqui. Então, a gente vai ficar com e elevado a 0 vezes o cosseno de π sobre 4. E elevado a 0, 1, cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então, teremos que a derivada parcial em relação a x é raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa fazemos em relação a y. Então, a derivada parcial em relação a y vai ser o e elevado a x é constante, eu repito, e a derivada do cosseno de y em relação a y é menos seno de y. Então, vai ser menos e elevado a x vezes o seno de y. Então, aplicando isso também para x igual a 0 e y igual a π sobre 4,
vamos ter menos e elevado a zero é 1, e seno de y também é raiz de 2 sobre 2, o seno de π sobre 4, né? Vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, vamos ter menos raiz de 2 sobre 2. Bom, daí, então, a derivada direcional vai ser o produto da derivada parcial em relação a x, que deu raiz de 2 sobre 2, vezes a primeira componente do vetor, que é 1 sobre raiz de 5, mais a derivada parcial em relação a y, que deu menos raiz de 2 sobre 2, vezes a segunda componente do vetor, que é 2 sobre raiz de 5. Bom, fazendo as simplificações, as contas, a gente obtém aí que a derivada direcional é menos raiz de 10 sobre 10, certo? Então, o que foi preciso aqui? Usar a expressão para a derivada direcional em relação ao vetor u unitário. Mas, antes de usar a expressão, foi preciso normalizar o vetor a, porque ele não era um vetor unitário, não é um vetor unitário. Bom, passando então para a questão 3, na questão 3 também é solicitado para encontrar a derivada direcional de uma função f também, nesse caso, f de xy é igual a raiz quadrada de x vezes y, em um determinado ponto P também, P com x igual a 1 e y igual a 4, só que agora é solicitado que se faça isso na direção de um vetor que forma um determinado ângulo θ com o eixo x. Então, nesse caso, ele não deu diretamente as coordenadas do vetor, ele deu o ângulo que o vetor faz com o eixo x positivo. Nesse caso, a gente pode usar a fórmula que diz que a derivada direcional, ela também pode ser dada pela derivada parcial em relação a x, vezes o cosseno desse vetor, mais a derivada parcial em relação a y, vezes o seno desse ângulo, na verdade, né? Por que a gente pode fazer isso? Porque vem lá de vetores que eu tenho um vetor unitário quando eu escrevo cosseno de θi mais seno de θj, certo? Quando a gente faz dessa forma, a gente pode aplicar diretamente aqui na fórmula da derivada direcional. Então, para usar essa fórmula, eu preciso encontrar a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y, o cosseno desse ângulo e o seno desse ângulo. Bom, a derivada parcial em relação a x, a gente só olha para a função, a gente pode escrever essa função também como sendo a raiz de x vezes a raiz de y, e aí a gente trata o y como constante, eu vou repetir a raiz de y e vou multiplicar pela derivada da parte do x, que é raiz de x. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Como eu preciso calcular isso no ponto x igual a 1, y igual a 4, então eu vou ficar com a raiz de 4 vezes 1 sobre 2 vezes a raiz de 1. Então, eu vou ficar com 2 dividido por 2, que vai me dar 1. Bom, fazendo a mesma coisa para o y, a gente vai ter raiz de x vezes 1 sobre 2 raiz de y. Então, a derivada parcial no ponto 1, 4 vai ser a raiz de 1 vezes 1 sobre 2 vezes a raiz do y, que é 4. Nesse caso, vai dar 1, 2 vezes 2, 4. Então, 1 e 1 quarto. Bom, cosseno de θ, como θ é π sobre 3, vai ser meio. E o seno de θ é raiz de 3 sobre 2. Tendo essas informações, basta então usar
essa expressão. Então, a minha derivada direcional dessa função para o ponto 1,4 vai ser 1 vezes o cosseno do ângulo, 1/2, mais 1/4, que é a derivada em relação ao y, vezes o seno do ângulo, θ, que é a raiz de 3/2. Então, a gente pode dizer que a derivada direcional é 1/2 mais raiz de 3/8. Podemos deixar assim, poderíamos fazer a soma das frações, mas podemos deixar assim também. Então, perceba que são duas situações onde é solicitado a derivada direcional num ponto, mas a forma de dar a direção é diferente. Aqui foi dado um vetor, como ele não era unitário, foi preciso normalizá-lo, e aqui foi dado o ângulo que esse vetor faz. Nesse caso, podemos usar diretamente o cosseno de θ e o seno de θ como componentes de um vetor unitário, e assim obter a derivada direcional. É isso.